O pré-lançamento da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza vai acontecer amanhã na cidade do Rio de Janeiro. Durante o encontro, o governo brasileiro vai apresentar as diretrizes iniciais e a estrutura institucional dessa iniciativa. A reunião vai contar com a presença de 2 chefes de Estado, o presidente Lula e a primeira-ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina. Os ministros Mauro Vieira, Wellington Dias e Fernando Haddad também estarão presentes. A partir desse pré-lançamento, os governos e instituições públicas ou privadas que assim desejarem vão poder aderir à ação que está sendo capitaneada pelo Brasil. O lançamento definitivo deve acontecer em novembro, durante a cúpula do G20, grupo que reúne as maiores economias do mundo. E ainda falando sobre o combate à insegurança alimentar, a repórter Tainá Farfã entrevistou com exclusividade o ministro Wellington Dias, chefe do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome do Brasil. Entrevista com o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias. Ministro, muito obrigada pela sua entrevista, por conversar com a Record News. Ministro, eu quero começar trazendo alguns dados aqui. O último levantamento da PNAD contínua mostrou que o número de pessoas que enfrentam insegurança alimentar no Brasil caiu de um pouco mais de 33 milhões para 8,7 milhões. É uma queda expressiva, mas ainda está longe daquele objetivo que é, de fato, acabar com a fome. Recentemente foi lançado o Plano Safra da Agricultura Familiar 2024-2025, dentro também desse escopo de erradicar a fome no país. Explica para a gente como esse plano funciona na prática e também quais foram as mudanças nesse plano se comparado ao ano passado. Olha, primeiro, um prazer muito grande aqui conversar com você, com os que nos acompanham também na Record News. Vejam, do ponto de vista do que aconteceu o ano passado, ele é uma meta. O Brasil tem um compromisso, é um compromisso oficial de até 2030 tirar o Brasil do mapa da fome. Esse é um compromisso com a ONU, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. O Brasil é signatário, e redução da pobreza. E a resposta que o governo do presidente Lula dá para esta missão, depois de ter feito lá em 2003, muita fome, muita miséria, e o presidente ali lançou o Fome Zero, ali chegou em 2014 o Brasil fora do mapa da fome. Assume em janeiro de 2023, como você lembra, o Brasil vinha numa linha de crescimento, chegando em 2022 no pico, como revelou a pesquisa da rede Pensan, 33 milhões e 100, como você lembrou, e caiu em 2023 74%. Isso é a maior queda da insegurança alimentar para um ano no Brasil e no mundo, né? Então não há uma experiência tão bem sucedida. Ao mesmo tempo caiu a pobreza e caiu a extrema pobreza. Nós chegamos ao mais baixo nível de extrema pobreza, com 8,3%. A elevação da renda, portanto, não só o Bolsa Família, o BPC, os programas de complemento alimentar, mas também, eu destaco aqui, o aumento do salário mínimo, o mais emprego, os acordos salariais também na renda de vários setores também ajudou. Cresceu a renda em 11,5% e a renda dos mais pobres cresceu 38,6%. Então, isso fez o Brasil alcançar o mais baixo nível de desigualdade. Como caiu a extrema pobreza, a desigualdade caiu. Ela é medida pelo índice Gini, tinha ficado ali em torno de 0,518. Quando chega em 1, é porque tem muita desigualdade. Quando está em 0, baixa desigualdade. Então, o Brasil 0,518, agora cai para 0,490. É o mais baixo nível da história. Então, estamos satisfeitos? Claro que não. Qual é a estratégia? É o Plano Brasil Sem Fome e o Plano de Redução da Pobreza. O Plano Brasil Sem Fome eu coordeno pelo MDS, a CAISAN, a Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional. São 24 ministérios. Fizemos a pactuação desse plano com todos os estados, com todos os governos, independente de partido, também com as entidades dos municípios, trabalhamos com as entidades da sociedade, com os empresários, e a estratégia é transferência de renda,
O novo Bolsa Família traz um modelo que repassa um valor, né, que leva em conta o tamanho da família, prioriza onde tem criança, onde tem mulheres grávidas, gestantes, em amamentação. E isso tem um efeito forte. De 21 milhões de famílias do Bolsa Família, também na pesquisa do EBIA, no PNAD, 19,7 milhões, quase 50 milhões de pessoas, quando a gente computa renda de trabalho e renda de transferência, sai da extrema pobreza. Então, veja, mas além da transferência de renda, chega ali o Bolsa Família, a pessoa compra alimentação no nível local, tem acesso à alimentação. Esse dinheiro circula na economia onde os mais pobres vivem. Tem um efeito econômico também ali, e isso ajuda a própria economia. E complemento de alimento. O complemento de alimento principal, a alimentação escolar. Né? São 40 milhões de crianças e adolescentes que têm alimentação na escola. Mas também o PA, também a cozinha solidária, restaurante popular, os bancos de alimento que combatem o desperdício. Então, essa estrutura, integrando programas dos municípios, programas do Estado, programas do governo federal, que é muito potente, e ali quando a gente soma todas essas transferências, todos esses programas, nós estamos falando de 430 bilhões de reais ali diretamente aos mais pobres. Ou seja, botar o pobre no orçamento, como foi compromisso do presidente Lula. Ministro, agora um assunto quente que movimentou bastante a política, especialmente o Congresso Nacional. Recentemente foi aprovada a regulamentação da reforma tributária, incluindo proteína animal, carne e frango na cesta básica, ou seja, zerando os tributos. Como que o governo viu essa votação ali internamente na Câmara dos Deputados e zerar o tributo dessas proteínas animais, né, da carne e do frango, pode ajudar de alguma forma no combate à fome no país? Muito mais do que isso, né? A reforma tributária, ela tem um olhar econômico, como é que a gente dá uma sacudida, né? Cria uma política estimuladora para fazer crescer a economia, como é que a gente bota uma maior justiça social em relação à tributação, como é que se alivia a carga para os mais pobres, para a classe média, mas também como é que se coloca a compensação disso para os que são mais ricos, enfim. Então, uma reforma, eu diria, corajosa. Eu sou parte do Congresso lá desde 1999 e acompanho esse tema já também aí há mais de 30 anos. Foi um passo muito grande. O ministro Fernando Haddad na linha de frente, porque tínhamos também, e eu acompanhava lá, a parte social. Eu destaco da parte social 3 aspectos. O primeiro deles quando cresce a economia, e ela vai contribuir para isso, é bom também para os mais pobres. Mais emprego, mais empreendedorismo, e aqui a gente tira pessoas da pobreza. Aquele pacote que olhava para principalmente o combate à fome, a cesta de alimento. Agora, isento, município, estado, governo federal, e uma cesta de alimento, é isso que sai de bom da reforma, que leva em conta alimento saudável, a prioridade para alimento saudável, alimento fresco, né? Ou seja, que permite uma condição também do combate à própria obesidade e outras doenças. Eu destaco ainda o cashback, ou seja, poder os mais pobres do dinheiro que tem, que já não é muito, paga ali algum tributo, que compra algum produto, ele ainda recebe, né, um desconto e recebe no cartão do Bolsa Família. O nosso cadastro será a base para o cashback. Me perguntaram, é possível? Sim, nós temos tecnologia para isso. Já fazemos isso com tarifa social de energia, com o auxílio gás, com o Minha Casa Minha Vida, com vários programas. Então, estamos prontos aqui também para mais essa missão, eu dizia ao presidente. E o outro é esse, quer dizer, é claro, a alimentação também ela precisa de proteína. Então, eu comemorei aqui a aprovação da redução em relação à carne. Que qual era a lógica da reforma tributária? Como fazer para não ter um aumento de carga? Então, se tira o imposto de uma área,
vai ter que compensar com uma outra área. Essa foi a grande dureza da reforma. Mas parabéns, Câmara, Senado, parabéns aqui o ministro Haddad, com os estados, com os municípios, todos que contribuíram aí, os empresários também, trabalhadores, para esse bom resultado. Agora, ministro, rapidamente, sobre o Senado, agora essa proposta vai ser levada ao Senado Federal, o senhor acredita que especialmente cashback, a inclusão dessas proteínas na cesta básica, elas vão continuar, esses pontos vão continuar na apreciação do Senado Federal? Então, eu acompanhei ali a votação na Câmara e o Senado também teve muito presente. Os líderes do Senado, o próprio presidente Rodrigo Pacheco, desde o começo ali, junto com o presidente Arthur Lira, com os líderes, não só os líderes do governo, os líderes da oposição. Então, numa linguagem política, tem uma boa costura, tem uma boa engenharia e uma disposição de aprovação. Eu acredito que uma ou outra sempre tem ali alguém apresentando uma proposta, mas eu acredito que teremos sim a aprovação e a aprovação célere também no Senado. Ministro, agora mudando um pouquinho de assunto, o Brasil, especialmente a figura do senhor, está encabeçando a criação da Aliança Global de Combate à Fome e à Pobreza. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre qual que é a função dessa Aliança Global, quais projetos o Brasil pode compartilhar e quais projetos de outros países nessa área que o Brasil gostaria de ter esse compartilhamento de informações. Então, primeiro, essa é uma proposta que eu posso afirmar assim, do coração do presidente Lula. Ele viveu com a família dele, com seus pais, com seus irmãos, a dor da fome. Isso ele já contou várias vezes, se emociona sempre que se lembra ali da dureza da mãe dele, não é, para dar conta do orçamento familiar. Venceu também a pobreza. Não é? Quando ele vai para São Paulo, ali consegue, pela educação, um curso ali, técnico ali nessa área de metalurgia, de torneiro mecânico, e ali alcança um emprego. Então, isso vem da cabeça dele. Eu vivi algo semelhante também na minha família e também venci. Ora, se eu e o presidente do Brasil vencemos, outras pessoas podem vencer. Agora, olhando para trás, quem já experimentou a pobreza e venceu, sabe que alguém deu a mão. Então, o que eu digo é que agora o presidente, quando o Brasil assume o G20, além de cuidar do Brasil, e veja o que eu estou lhe dizendo, mais cedo do que na vez passada, nós vamos tirar o Brasil do mapa da fome. Com o presidente Lula, nós vamos tirar o Brasil do mapa da fome, com redução da extrema pobreza, com redução da pobreza e, mais do que isso, o presidente, ao assumir o Brasil, a presidência do G20, em Nova Delhi, na Índia, ele faz um chamamento, e ele assim é muito sincero, daquele jeito solto dele. Olha, esse fórum do G20 está acostumado ao longo, desde a criação, e o Brasil está desde a criação, a tratar do assunto dos ricos, a tratar sobre bancos centrais, a tratar sobre câmbio, mas eu quero trazer hoje um tema novo. Eu gostaria que, na presidência do Brasil no G20, pudéssemos criar aqui uma força-tarefa, e foi criada, para tratar de uma aliança global contra a fome e a pobreza. Na verdade, não é substituir a ONU é o principal. Tem um acordo aprovado em 2015, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, os ODS 2030. E ali está dito, na meta 1, combater a pobreza. A meta 2 é o fome zero. E ainda ele puxa a meta 13 de conter as mudanças climáticas. E agora, aqui dentro, o ministro Fernando Haddad trabalha essa parte das finanças, a economia, o ministro Mauro Vieira como o nosso grande maestro nessa área dos tratados internacionais. Já tivemos várias agendas desde Nova Delhi, em Teresina, para minha alegria, no meu Piauí, na agenda que teve dessa força-tarefa, com 54 delegações, chegamos a um entendimento. Um entendimento que permite agora, neste mês de julho,
ali o presidente do Brasil, com a representação dos países do G20 e também de outros países convidados, de organismos internacionais, anunciaram ao mundo que há entendimento no G20 e nos países que participaram dessa construção para os termos, para o documento do compromisso e para ler o plano, porque agora, veja, o país não é um plano de governo, é um plano de país. As experiências, o Brasil, é claro, é uma referência no mundo, mas não é só o Brasil. Reconhecemos, o Bangladesh tem uma experiência excelente, inclusive a primeira-ministra se compromete de estar no Rio de Janeiro, não é? O Canadá tem uma experiência muito boa, países da Europa há muito mais tempo superaram a fome e a pobreza. A própria China, recentemente, chegou em 2021 saindo do mapa da fome. A ideia, ministra, é justamente o intercâmbio de experiências. Exatamente. Transferência de renda dá resultado? A experiência do mundo. Mais de 80 países diz que sim. É o Bolsa Família. É o caso que o Brasil aí é um dos pioneiros, percussores. Trabalhar com, por exemplo, a complementação alimentar, alimentação escolar é um outro ponto forte que o Brasil é hoje uma referência no mundo. Mas também experiências como a qualificação profissional, o apoio ao empreendedorismo. Veja, países adotaram e o Brasil agora adota também com o programa Acredita, não é? Onde nós temos lá, na relação das pessoas que são do Bolsa Família, muita gente com curso superior ou concluindo o curso superior, pessoas com ensino médio ou concluindo o ensino médio, são milhões de pessoas. Então a gente quer dar a mão a essas pessoas. 4.630.000 pessoas com o novo modelo do Bolsa Família têm CNPJ e 19 milhões são empreendedores informais. A gente quer trabalhar o estímulo à formalidade para o emprego, para o empreendedorismo. O ano passado foram 9 milhões de brasileiros do Cadastro Único Bolsa Família que assinaram o contrato de trabalho, tá certo? Isso é fundamental. E agora a gente, com fundo garantidor, com assistência técnica, quer dar a mão a essas pessoas. Então eu estou bastante animado que, com experiências do Brasil e do mundo, ali não é simplesmente uma adesão. O que cientificamente deu certo? Foi tudo estudado. Banco Mundial, Unicef, FAO, todo mundo estudou. É isso aqui que dá resultado. Então, quer participar? Vamos lá. E os países mais ricos colaborando com conhecimento, com recurso financeiro, com créditos adequados para os países que ainda não se desenvolveram. Então, os mais ricos ajudando, eu acredito, assim como o presidente, nós vamos chegar em 2030 com importantes vitórias nessa área. Perfeito. Ministro, nós acompanhamos a retomada do programa de aquisição de alimentos. Gostaria que o senhor explicasse um pouco como funciona esse programa e como ele atua diretamente no combate à fome. Olha, eu estive recentemente no estado do Maranhão, estive no Rio Grande do Sul, agora em Santarém do Pará, em Manaus, também no Mato Grosso, aqui no Goiás. E veja, é importante perceber como todo mundo já tem essa compreensão. Boa parte da comida, do alimento que chega na nossa mesa, a verdura, o leite, a fruta, enfim, ele é produzida por pequenos. Agora, muitos pequenos não têm ali o apoio técnico. Então, o que é que estamos trabalhando? De um lado, tecnologia, né? O Brasil se orgulha de ter os médios, os grandes, o agronegócio, como a gente chama, com tecnologias bem avançadas. Agora, a gente quer também, foi lançado agora no Plano Safra, trabalhar com tecnologias avançadas. Veja que o Plano Safra é mais do que crédito, ele é um plano aprovado na Kaizen, aprovado com vários ministérios. O que o Brasil vai produzir para exportação? O que o Brasil vai produzir para a mesa do brasileiro? E aqui volta o programa de aquisição de alimento, tem o PA, leite, não é? E ali a gente trabalha, onde compramos dos agricultores familiares, ali ele passa a dominar qual é mesmo o preço ao consumidor, porque não tem intermediário, ele vendia por um preço, a gente chega, quando compra pelo preço final, aí ele, puxa vida, então o preço é esse? Então ele passa a dominar. Mas a gente já direciona para a compra governamental, que é
compra de alimento para alimentação escolar, hospitais, forças armadas, enfim. Depois, para aprender a vender em feiras, aprender a vender para supermercado, vender para distribuidores, na perspectiva até de alcançar, organizado em grandes cooperativas, centrais de cooperativa, a exportação. Isso já é uma realidade em muitos lugares do Brasil. Ministro, eu queria trazer um dado para a nossa conversa. Recentemente, o relatório do Índice de Desperdício de Alimentos do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente apontou que as casas do planeta desperdiçam mais de 1 bilhão de refeições por dia, desperdiçaram mais de 1 bilhão de refeições por dia, isso em 2022. Como tem sido a atuação do Brasil contra o desperdício? Olha, quando a gente compara a perda, o desperdício, e aí vou trazer outro dado, 1 bilhão de refeições por dia. Nós temos, segundo a FAO, em 2022, assim como o Brasil, 33 milhões e 100 mil na fome, repito, e tiramos 24 milhões e 400 mil, o mundo, quando a gente soma todos os países, a FAO calculou em 735 milhões. Muita gente, muita gente. Mas vejam, 1 bilhão de refeições dava para matar a fome de todos os que passam fome no planeta e ainda sobrar. Então, o combate ao desperdício, ela é um problema de ética, ela é de respeito humano, veja. Então, isso vai de tudo, ela vai desde a produção. A gente está perdendo muito lá na hora da colheita, na hora do transporte, até ali a armazenagem, na indústria, até o consumo. Muita gente, a minha mãe brincava muito, esse menino está com os olhos maior do que a barriga, porque fazia um pratão, né, e ela é obrigada a comer todo. Então, na minha casa ainda hoje, eu e meus irmãos, a gente chega e limpa o prato ali para não deixar um caroço de nada. Então, a gente desperdiça muito e eu acho que aqui não é só governo, aqui é toda a sociedade. São os empresários, são os trabalhadores, são os consumidores. A gente tem aí uma tarefa muito grande para reduzir desperdício. Aqui vem a ideia do banco de alimento. Olha só, fechamos acordo, e eu agradeço aqui, com todas as CEASAs do Brasil, com os distribuidores, e em cada lugar a gente ali monta um banco de alimento. O que é isso? Aquele alimento, aquela fruta, por exemplo, que está ali amassada, mas ela, quando a nutricionista avalia, ela ainda é boa. Então, você transforma aquela fruta natural numa polpa de fruta, ela é conservada em câmara fria, alonga o período e é repassada para o consumo em entidades sociais. Então, aquilo que com o tempo iria para o lixo, agora é utilizado para o banco de alimentos. O banco de alimentos, ele consegue ali aproveitar muito do alimento em vários cantos, aquele alimento que está ali, faltando 10 dias para vencer, não é? E ali o supermercado já tem parceria com uma rede que recebe. Ali cuida de crianças abandonadas. Esse banco de alimentos já funciona. Exatamente, já funciona. Agora, ministro, e as cozinhas solidárias. Passa muito pela conscientização também, que aí eu acho que também se conecta a comunicação também do governo. Existe algum projeto em relação a isso, para trazer essa consciência para a população? Olha, quando a gente recebeu aqui o grupo do G20 aqui em Brasília, eu tive o privilégio de fazer com que fizessem uma visita, assim como o pessoal do Mercosul, da América Latina e do Caribe, a conhecer a experiência brasileira. E aqui, com a equipe do governador Ibanez, a gente pôde ver, de um lado, com os movimentos sociais, lá um local que produz alimento. Produz cenoura, produz tomate, produz beterraba, e aquele alimento indo através do compra direto de alimento para uma escola. Mas lá na escola, a criança também olhando lá, que dá um trabalho para produzir aquele tomate, dá trabalho para produzir aquela verdura, e ali como é que tudo é feito para ser um alimento saudável. Então, ali também tem aula, tem educação alimentar. Educação para evitar desperdício, educação para valorizar o alimento saudável. E aí eu vi uma criança dizer uma coisa, eu falei, o almoço está bom? E ela, está bom. O que você achou da visita que fez? Eu vi
que o povo trabalha muito, ou seja, para o alimento chegar no prato dele, o povo trabalha muito. Então, isso é uma consciência que eu acho que a gente multiplicando nas escolas, mas também na família, em casa, dá bom resultado. Com certeza. Ministro, um relatório do BTG Pactual colocou o Brasil como líder de exportação de pelo menos 7 alimentos. São eles soja, milho, café, açúcar, suco de laranja e carnes bovina e de frango. Ao mesmo tempo, ainda há uma grande quantidade de pessoas passando fome aqui no Brasil. É, de certa forma, contraditório isso, ministro? Como o governo avalia esse destaque na exportação, mesmo em um cenário com tanta gente passando fome? E falta um maior empenho da área privada também nessa atuação do combate à fome? Sim, eu acho que aqui é responsabilidade de todos e temos que trabalhar juntos. O fato é que o Brasil já tinha feito um caminho em que, ao mesmo tempo, tirou o país do mapa da fome, a gente reduziu o mais próximo possível de zero o número de pessoas que passavam fome. Eu sou de um estado que a fome era muito patente, né? O Piauí foi lá que foi lançado, tendo Guaribas, era o estado mais pobre, e tendo Guaribas como o município mais pobre. E ali, não só a gente combateu a fome, reduziu extrema pobreza e pobreza, mas ainda tem, como você lembrava, tem 8,7 bilhões. Então, o que nós temos que trabalhar? Dar as mãos todo mundo. Então, se tem alguém passando fome, a primeira coisa é, você pode dar um alimento. Em segundo lugar, combater desperdício. Depois, ali pedir para orientar para ter o cadastro, no cadastro único ali, num centro de referência da assistência social. Tendo direito, a gente já passa a transferir renda, como o Bolsa Família ou o benefício da prestação continuada, mas também tem uma parceria público e privado com restaurantes populares, cozinhas solidárias, também com bom resultado. Este ano, para você ter uma ideia, desses 8,7 bilhões, eu acho que a gente já alcançou uma parte nesse primeiro semestre. Nós trouxemos 1.400.000 famílias, cerca de 4 mil pessoas que tinham direito, estavam passando fome e a gente conseguiu trazer. E hoje nós unificamos a rede de informações do Sistema Único da Assistência Social com o Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional, com o Sistema Único de Saúde, da Educação, ou seja, e aqui é possível a gente trabalhar de forma muito, vamos dizer assim, efetiva, com mais eficiência, chegando a quem verdadeiramente precisa. Por isso que eu estou animado que a gente fecha, se a gente não fechou 23, 2024, a gente tinha 15,5% na insegurança alimentar, caiu para 4,1%. Agora a gente precisa, pelo critério da FAO, chegar a 2,5% para baixo. Então, a FAO vinha subindo, chegou a 4,7%. Agora vamos ver como é que ficamos em 23, deve ser divulgado o novo mapa da fome, como a gente chama, agora em julho. E veja o privilégio escolheram fazer na aliança global contra a fome e a pobreza. Então, eu acredito que integrando, criando toda essa sinergia, o Brasil inteiro, estados, municípios, governo federal, mas não só o setor público, o país, como você lembra, que é campeão em produção de alimentos, um dos maiores exportadores do mundo, não pode, de forma alguma, conviver com a fome. Ministro, agora já caminhando para o final da nossa conversa, eu entendo que, diante de tudo que a gente falou aqui desse bate-papo, o objetivo é que nenhum cidadão passe por insegurança alimentar. Para isso, o Brasil precisa sair do mapa da fome da ONU. Dá para a gente dar um prazo de quando o Brasil vai conquistar isso, vai conseguir sair do mapa da fome da ONU? Olha, para você compreender, nós temos um cadastro, é o Cadastro Único Social, são 95 milhões de pessoas. E aqui eu tenho que rodar uma folha de pagamento de benefícios e fazer um planejamento de acordo com a realidade de cada pessoa, cada criança, cada idoso, cada pessoa que está na rua, da comunidade indígena, ribeirinho, pessoas que estão no meio da floresta, pessoas que estão numa favela, numa periferia. Eu digo, é bem complexo, porém,
o Brasil já tem uma longa experiência e temos um time da melhor qualidade, temos aqui, nesse aspecto, um ambiente muito importante. Eu estou convencido que 2023 a gente bateu na trave ali para sair do mapa da fome, não pode ser só um ano, porque senão seria uma conjuntura. Precisa ser um primeiro ano, um segundo ano, um terceiro ano, para que ali no quarto você receba essa certificação. Então, o Brasil lá atrás, 2012, 2011, 2012, 2013, completou essa meta abaixo de 2,5, em 2014 foi diplomado de país fora do mapa da fome. Mas acredito que 24, 25, 26 é muito grande a chance para em 2027 o Brasil sair do mapa da fome, embora o compromisso formal seja 2030. Eu acho que a gente não só tem mais experiência, mas um presidente que não mede esforços para a gente garantir essa meta. Não faltará dinheiro, não faltará apoio, ele diz sempre, para alcançar esse objetivo. Então, estou bastante animado. Excelente, ministro. Muito obrigada pela sua entrevista. Ministro Wellington Dias, do Desenvolvimento Social. Foi um prazer te ter aqui na Record News. Tainá, quero aqui dar o meu abraço e agradecer. Eu sei que o tema da fome não é um tema simples de tratar. Até as pessoas que passam fome têm vergonha de dizer que está com fome. Isso aqui é um tema que incomoda, mas como seres humanos, eu acho que nós do Brasil temos tudo para dar aí um grande passo, tirar de novo o Brasil do mapa da fome e o mundo, com a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Eu quero aqui registrar que é um projeto de vida, é para o presidente do Brasil. Eu também abraço como um projeto de vida, é algo que quero me dedicar com muita gente, não se faz nada só, e o meu time é muito competente, todas as áreas do governo, mas também do setor privado estão colaborando e vamos sim vencer a fome e vencer a pobreza, não é? Levando pessoas, fazer crescer nossa classe média. Excelente, ministro, a gente conta muito com o trabalho de vocês. Obrigado. Obrigada e até uma próxima. E neste domingo, às 9h30 da noite, você assiste ao especial Diálogos sobre a Fome, um programa que reúne especialistas no assunto para discutir as estratégias de combate à fome no Brasil.